Bom, só relatando aí para os conselheiros, nós tivemos segunda-feira na ANEEL, uma reunião lá, para tratar sobre o convênio. Eles estão pedindo algumas sugestões, algumas propostas de melhoria do convênio para as 12 agências que são descentralizadas, o trabalho da ANEEL. A reunião foi na segunda e continua ontem e hoje. O Jorge ficou lá, está lá participando. Mas lá na reunião eles passaram lá o que eles estão pretendendo para melhorar o convênio, algumas avaliações, tanto a avaliação das agências como a avaliação da própria ANEEL, no sentido de aprofundar, de melhorar a relação, que eu considero uma relação, não é uma relação de parceria, né? Às vezes é uma relação só de cobrança. A ANEEL só determina e os órgãos conveniados têm que cumprir. Então houve lá, mas eles iam discutir mais especificadamente na terça e na quarta, para fazer proposta de melhoria. Só foi colocado lá que a gente, em relação àquela mudança que a gente fez na nossa lei para atender aquelas solicitações deles, que vocês estão lembrados, nós já fizemos, né, a solicitação, foi encaminhado à Casa Civil. A Casa Civil me comunicou, o Vilmar me ligou, falando que mandou o processo para Segplan, porque é a nossa jurisdicionada, mas que não seria prejudicado, porque a gente teria aí que a Assembleia muito provavelmente não iria discutir, não ia ter andamento nenhum durante o período eleitoral. Nós reforçamos lá que a gente encaminhou, que iríamos acompanhar, mas que não nos responsabilizaríamos pela aprovação, porque é um outro poder, é a Assembleia. Eles se propuseram até de cobrar do governador e tal, quando fosse encaminhado para lá. Então a gente vai passar o nome do processo para eles, mas vamos esperar que seja encaminhado, que saia da... Vou até pedir, viu, Gilvan? Eu já olhei lá ontem. Olha, ver como é que está a situação. Eles pediram para olhar depois da manhã, porque a menina que está coordenando ele, ela está para Brasília também, deve voltar amanhã. Então vamos olhar isso, porque se tiver qualquer coisa... Ok. Então, tinha aquela pendência, né, da Câmara. Fizemos uma correção, inclusive eu passei para a Alice hoje cedo, que a gente ia encaminhar aquela proposta oficialmente, que você me passou, aquela cópia, mas já com a modificação, aquela segunda. Tá? Eu tô com a outra. Então, para a gente comunicar para eles oficialmente quais foram as mudanças que nós pedimos para a Casa Civil para ser encaminhado para a Assembleia. Que na quase totalidade... A gente já o texto novo que nós estamos pretendendo. O texto novo, fazer. é o que eu falei. Então eu falei para ela ver com você, pegar e para a gente oficializar para eles. Então basicamente foi isso. E o Jorge continua lá, deve trazer alguma coisa de proposta de alteração para aperfeiçoamento do convênio, ok? O Jorge está lá, ficou lá ontem o dia inteiro e hoje o dia inteiro, só volta no final da tarde, tá? Eu participei só da abertura, junto com o diretor lá, os superintendentes, e as equipes dos estados, junto com a NTT, iriam ficar discutindo mais o assunto, tá? Bom, e também teve a reunião na NTT, estava agendado ontem. A reunião da NTT, a gente já veio conversando há algum tempo, o superintendente lá de fiscalização, ele esteve aqui na GR, a gente conversou, a gente tem feito várias ações conjuntas, operações conjuntas. Eles têm nos demandado muito pela proximidade física, né? E pela aqui a gente não tem como negar, nós temos aqui nós estamos no centro do país. Então você tem a ligação aqui da BR-153, da 060, que são, né? Que aqui é um caminho de muitas coisas. E eles têm um interesse grande nisso. E eles querem aproximar mais da gente, querem uma parceria maior. E ontem eles nos apresentaram lá já havia sido discutido com o André, que é o nosso supervisor, junto com a representante lá da fiscalização da região centro-oeste, que é a Rose, de uma parceria maior. Inclusive foi colocado, eles estão abrindo tudo para a gente, tanto é que eu já falei para vocês, eles estão aperfeiçoando lá o problema da fiscalização, eles estão os processos de multa. Ontem eu fiquei sabendo lá, por coincidência, eu vou relatar para vocês, por coincidência,
Nós perdemos muito recurso, sabe por quê? Muitos processos deles lá, que a gente manda para lá, eles se perdem, vence, tem o prescreve. É o mesmo que nós tínhamos aqui. Que eu até, por coincidência, o diretor-geral estava lá, que é o Ivo, que eu tenho uma ótima relação com ele sempre me liga, eu ligo para ele. Inclusive convidei ele para participar aqui do nosso seminário, aquele segundo seminário de regulação, lembra que nós tivemos ano passado, que foi em setembro, pelo problema eleitoral, é outro item que eu quero falar com vocês, pelo período eleitoral a gente resolveu fazer ele em novembro, porque senão em setembro agora, né, seria complicado. Vamos fazer dia 22 de novembro, já uma data, parece que uma quinta-feira, no mesmo local, com a mesma roupagem, teve o primeiro, agora é o segundo, e a gente vai tratar, a gente espera que esteja bastante evidente essa coisa da discussão da reestruturação do sistema aqui, do transporte intermunicipal. Então a discussão vai ser em relação a isso e ao transporte do entorno. A gente juntou os dois itens e vamos fazer uma discussão em cima disso. Estamos convidando gente da NTT, do Distrito Federal, lógico que está na fase inicial ainda, tem uma equipe aí, aquela comissão de eventos, eles estão programando tudo isso. Não, eu acho que vai estar bastante, na época, em novembro, vai estar uma discussão. Pode falar, lógico. Não, a gente vai dividir. Na parte da manhã, discussão geral, e na parte da tarde a gente leva no entorno. Mas lógico que você não pode tirar uma coisa da outra, né? O entorno está dentro. Eu sei. Não, mas o presidente da NTT não, se ele vier, ou quem vier, não vai falar sobre o entorno, não. Vai falar de uma coisa maior, sobre o transporte, no Brasil, em Goiás, na região do entorno, e a gente vai misturar as coisas. Mas, por exemplo, vou convidar o Zé Walter Vasque, que é o responsável lá pela região do entorno. Então a gente quer fazer uma coisa, porque eu acho que nesse período, em novembro, 22 de novembro, vai estar bastante quente a discussão, já que é uma outra coisa aqui, porque nós estamos enviando, vamos ter uma reunião hoje, se vocês quiserem, qualquer um dos conselheiros quiser, mas com a equipe técnica, porque, como eu disse para vocês, nós colhemos subsídios do sindicato, das empresas operadoras, mandamos para o CEFTRU, eles fizeram essa conciliação, mandou de novo de volta para a gente, o pessoal deixou eles trabalhando, mandaram na sexta-feira à noite, conforme combinado, dia 10. O pessoal ficou discutindo ontem, hoje, o dia inteiro, a equipe jurídica, a equipe do transporte. E hoje, 14h30, nós vamos ter uma reunião já para uma primeira visão do que, depois dessas modificações, como é que está. Então nós vamos reunir hoje 14h30 para ver. E a ideia é que a gente discuta isso essa semana, para a semana que vem a gente encaminhar para o Ministério Público, Tribunal de Contas, usuários, Câmara, tá, o pessoal todo com a discussão. Depois colocar no site, para consulta pública e tal, essa coisa toda. A gente espera fazer isso a semana que vem, para a gente ter uma discussão sobre isso. E eu acho que em novembro isso vai estar bastante quente. Eu acho que é mas não sei, porque a audiência pública, essa outra audiência pública, podemos até chamar como uma segunda, mas a final, nós só podemos fazer a última audiência depois que estiver tudo pronto. Porque aí você fez a audiência, está pronta, é essa que vai para a discussão, para publicação, entendeu? Não, no mínimo 2, pode ser 3. Podemos transformar, talvez, esse seminário numa audiência pública. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Vamos avançar nisso. Pode. 22 de novembro. Tá? Mais prático, né? Estamos preparando aí. Já vou convidar o governador. Da outra vez ele não foi por aquele problema lá que ele viajou. Espero que ele vá. Então, eu acho que vai ser uma época bastante
própria para isso. Por isso que a gente está fazendo isso. Não vai depender de prefeito, mas a gente quer convidar quem tiver. Estamos pensando em convidar alguém dos empresários para dar visão, alguém, né? Então tem que ter essa coisa toda. A gente quer partir de uma visão mais geral para chegar em Goiás e em torno do Distrito Federal, essas coisas todas, que é uma discussão bem rica. A informação que eu tive ontem em relação ao Distrito Federal, que eles tinham várias pendências lá, depois disso, dia 14, agora eles abriram as propostas todas, inclusive tem as empresas, essas coisas todas. Teve o Ministério Público desse pessoal, pessoal de recursos humanos, sei lá, um negócio que fez, que entrou, mas eles, me parece, a informação que eu tive lá ontem, parece que está tudo ok e não cabe mais nem Tribunal de Contas, nem Justiça, nem nada, que vão realizar a licitação. Isso é o que está acertado lá. Então parece que vai ser realizada a licitação. O que o Ivo me falou ontem, que é o diretor-geral da NTT, estava meio preocupado, porque uma superintendente lá tinha falado para ele que do jeito que foi o edital, pode complicar lá o problema do entorno, entendeu? Porque o que a gente vem combinando até agora é o seguinte: faz-se a licitação do Distrito Federal, né? Fazemos a nossa aqui do Estado de Goiás, e depois a gente vê uma... não, mas depois, quer dizer, isso, pelo que tem até agora, não inviabiliza o problema do entorno. A nossa não inviabiliza, nem a deles. E depois a gente faria a discussão da integração deles, não, deles quem fez o plano diretor deles, na época foi uma empresa particular, há muito tempo atrás. Mas eu tenho conversado, eu vou ligar para o Zé Walter hoje, porque depois dessa fala dessa superintendente lá, o Ivo me falou, ficou meio preocupado, eu falei, não, Ivo, eu acho que não tem isso não, eu tenho conversado com o Zé Walter todo dia, não tem nada que inviabilize, inclusive no plano diretor deles, fala isso, que vai fazer, mas que a integração lá do entorno vai ser motivo de uma outra coisa. É o que a gente tem trabalhado. Lógico que não é fácil essa integração, essa estruturação, essa coisa toda, mas a gente está caminhando para esse tipo de coisa. Eles vão fazer lá, nós vamos fazer aqui, e aí a gente vai ver. Tem uma proposta do CEFTRU para ver, do jeito que foi feito aqui, de ver uma reestruturação e uma integração lá do entorno de Brasília. Não, só tem um item, mas assim... Não, ficou do mesmo jeito, eu cobrei deles até na época, eu incluir o problema do entorno, mas o que eles falaram, ó, o problema do entorno é um outro estudo, é um outro trabalho. Não dá pra gente fazer nada lá em cima desse convênio que nós temos com vocês. Ele só tem um item lá, uma lauda explicando que vai fazer isso, que tem que fazer essa outra coisa, né? Ah, não, fala pro oficial de justiça esperar. Tá? Não tô... Vamos ficar... Aí então tá desse jeito. Essa coisa toda, esse evento com a reunião com a NTT, voltando, era o seguinte, essa aproximação, esse interesse deles, interesse nosso também, eles estão fazendo uma coisa, propondo, nós não respondemos ainda se sim ou se não, até porque eu saí antes da reunião acabar também, porque eu fui conversar com essa superintendente, e o André ficou lá, para ver o seguinte, o que eles querem é uma coisa, mudar completamente. Eles querem uma equipe, não uma coisa temporária, mas uma coisa de segunda a sexta, trabalhando, porque ali, vocês sabem, ali no transporte, que eles chamam lá de semi-urbano também, é um pêndulo. O pessoal sai das cidades do entorno, vão para o Distrito Federal, lá para o plano, de manhã, voltam de noite. E eles querem fazer uma coisa seguinte, em todas as regiões, Planaltina, Lusiânia, Cidade Ocidental, mais Águas Lindas, eles querem uma equipe permanente, de manhã, na hora que sai da região dos entornos, está fiscalizando todos os terminais, com uma pessoa da GR, uma da NTT e uma do DF Trans. No caso daqui, quando sai de Goiás, só uma equipe de um do DF Trans, um da NTT, uma da GR e um policial militar.
Depois vai para lá à noite, quando o pessoal está voltando, um da NTT, um do DF Trans e um policial lá também. Então é que essa equipe permanente, de segunda a sexta, trabalhando nessa coisa do semiurbano. Eu saí de lá e ainda não tinha fechado como que seria a operacionalização disso, o André deve trazer, mas eu acho que é interesse nosso, é interesse deles. A gente tem a ideia de mudar o convênio para melhorar o convênio, e eles estão aceitando tudo. A gente está sendo super elogiado lá por eles, até porque ontem, por coincidência, eu participei de uma discussão lá que do chefe de gabinete do Ivo com esse superintendente. E eles têm uma situação lá, a gente acha que nós estamos com dificuldade, eles têm uma dificuldade muito maior de fiscalização, de não sei o quê. Eles têm mais de 100 mil processos parados. E eles estão com a dificuldade lá também de operacionalização interna. É o que eu venho brigando aqui há muito tempo. A gente tem que ver isso. Não adianta a gente ficar fiscalizando, multando. É o que eles falaram lá. Ó, nós estamos, olha o termo que eles usaram, nós estamos multando em ritmo industrial e estamos resolvendo aqui internamente em ritmo artesanal. Quer dizer, não adianta. Você tem que fazer o trabalho, você tem que regular, você tem que fiscalizar, você tem que fazer essas coisas todas, mas você tem que dar uma resposta também interna, senão não adianta. Então eles estão lá preocupados com isso, estão discutindo, estão fazendo um monte de coisa, como a gente está fazendo aqui também, só que isso eu já falei para vocês, me angustia um pouco, porque as coisas não saem, né, do jeito que a gente quer, na velocidade que a gente quer. Pois é, não, nós estamos adiantando, né? Agora, o que não adianta, por exemplo, a gente ter esse trabalho todo. Você faz a operação aqui conjunta. Você tem despesa com fiscal, com VE, com combustível, não sei o que, tempo, bababá, bababá. Você vai lá, faz um processo, vem para cá, passa aqui, tramita aqui, vai para um lugar, vai para o outro, vem aqui, vai para a Câmara, vem para cá. Quer dizer, todo um procedimento demorado, custoso, né? Que tem custo em cima disso. De repente nós mandamos para lá e simplesmente passa do prazo. Isso não dá em nada, nem para eles, nem para nós. Então a gente quer mudar o convênio, a gente quer acertar. Eles nomearam outro rapaz lá, que a gente já tem mantido contato com, a Alice já falou aqui, que tem mantido contato. Ele agora é o superintendente da área lá de multa, essas coisas todas. Um rapaz sério, bom, então ele falou, nós vamos agilizar aí, ficou dos mais entusiasmados. Então, quer dizer, eu acho que essa aproximação, essa coisa é boa, e eu já falei com a Alice, para a gente propor uma alteração no convênio, para a gente melhorar essa coisa aí. Porque não é justo. A gente tem que ter alguma saída para isso. Ó, se passar do tempo, nós temos... E eu estou pensando também, que é uma solicitação grande dos fiscais aí, eu vou conversar com o secretário de Gestão e Planejamento, que é ver uma forma, já que a gente recebe parte dessa multa, já que tem um trabalho em cima disso, por força do convênio, a gente vê uma forma lógica aí, individualmente, de acordo com produtividade, critério, tudo, de ver uma forma de ter uma gratificação, alguma coisa para os fiscais em relação a isso. A gente está vendo essa possibilidade. Né? Eles já solicitaram isso várias vezes, eu acho que é viável, a gente tem que ver isso. Ok. A gente vê, lógico, que tem o pessoal administrativo também que faz, então a gente tem que ver uma forma. Então a gente... Vê isso para mim direitinho onde é que fala isso, Luiz, para a gente já chegar com... Lógico que para mim tudo que vai fazer é individual e tem, por exemplo, eu não vamos ter nada linear. Ó, todos os fiscais vai ter uma produtividade de tanto. Isso não existe, vai ser de acordo com critérios, com tudo. Isso, de medir. Eles já têm uma equipe deles estudando isso também. Bom, então eu vou aguardar o André hoje para saber como é que finalizou lá. Então a situação, relatando para vocês, as reuniões tidas lá segunda e ontem, tá? A outra coisa que eu queria, eu já falei aqui, é convidar se alguém, nós vamos ter essa reunião às 14h30, só o pessoal da área jurídica, mais o Gilvan, Alice, o Gilvan, o pessoal lá do Milton, o Luiz Celso, o Júnior, você também.
hoje, 14h30, para a gente estar discutindo esse edital que eles mandaram, para a gente ver uma primeira reunião aí. A gente quer terminar isso essa semana, viu, Ju? Mas a discussão hoje não era sobre o edital, não, né? Era sobre o marco regulatório que você tinha falado. Não, sobre o edital. Não sei se estudou errado, é sobre o edital. Marco regulatório, até porque eu estou pensando, no primeiro momento, a gente não mandar nada para Ministério Público, para Tribunal de Contas, sobre o marco regulatório. Isso aí a gente tem que ver, inclusive, se vai mandar. O edital sim, mas o marco regulatório a gente tem que ver. Porque não tem muito a ver isso. É. Eu acho que essa aí a gente não tem que. Lógico que nós podemos botar para consulta pública e tal, mas não tem que oficializar o Tribunal de Contas nem o Ministério Público em relação a isso. A gente tem que ver. O edital sim. Bom. Em relação àquele assunto que nós tivemos algumas reuniões lá de Catalão e ouvidor, lembra? Que tem aquela demanda grande lá. E de Porteirão. Lembra que eu falei para vocês? Eu fiz uma. Falei por telefone com o promotor de justiça lá, o doutor Érico. Expliquei para ele o assunto. Ele falou: não, Berto, de jeito nenhum. Nós não podemos deixar a população sem atender, não. Eu vou conversar aqui com a promotora, que é aquela que entrou na justiça, que pediu para que não fosse feita nenhuma nova autorização. Falei: ó, tudo bem, vocês falaram, nós estamos obedecendo, só que a população está desassistida. Falei: não, de jeito nenhum. Não, deixa que eu converso com ela aqui. Aí me ligou, falou: não, Beto, só oficializa para a gente resolver aqui. Eu fiz no ofício, expliquei direitinho, anexei as solicitações todas, os dois casos, expliquei direitinho e mandei para ele na segunda-feira. Tá? Então estou guardando, deve ter uma solução. Ele falou que ia atender atender sim. Queria dizer o seguinte: não, tudo bem, apesar do nosso pedido de não, mas isso aí tem que atender a população, faz uma coisa aí, por tempo determinado, sei lá, alguma coisa que ele acha que tem que ser atendido. Não pode. É o promotor de justiça, só que ele é da área do consumidor. Né? Mas ele, como ele tem uma ascensão, uma relação boa lá com a Vila Esmarra, que é a que entrou com a ação, ele falou que iria conversar com ela e tal, mas acha que eles vão propor, assim, vão dizer que a gente pode fazer temporariamente para aceitar, para atender. Ok? Por último, eu fiz um pedido aqui, mas estava ausente os dois conselheiros da última reunião. Como vocês hoje fazem parte da Câmara que tem o maior fluxo de processo, que é de transporte, o que eu estava dizendo é o seguinte: não seria, por exemplo, a gente não pode, igual a gente está fazendo, o pessoal do jurídico ficar trabalhando aí 5 sábados seguidos. Quer dizer, desovaram e um monte de processo, botaram para frente e tal, essa coisa toda. Eu já falei isso aqui, já tive a oportunidade, que essa coisa me deixa angustiado de ficar acumulando processo e tal. Então não adianta a gente tirar de um lugar e botar em outro. A gente tem que passar para frente, nós temos que dar uma solução, que vá para a dívida ativa, que vá para a NTT, a gente tem que chegar numa rotina normal dos processos, vamos dizer, os processos de 2008, 2009, 2010, 2011 acabaram. Nós vamos julgar agora os processos de 2012, aquilo que entra e sai e tal, a gente tem que chegar numa rotina normal. Então o que eu fiz aqui, um pedido para os outros conselheiros, e quero fazer para vocês, é se houver, e eu sei da dificuldade, né, que tem aí de assessoramento, essas coisas, mas da gente ver aí uma possibilidade, inclusive, nós já vimos isso no passado, mas ver uma possibilidade aí de ajuda de outros conselheiros, de pessoal, aí deslocar pessoal de outra área para ajudar, para a gente não ficar acumulado nem na Câmara, nem com o conselheiro lá. Então eu queria que, depois não precisa ser agora, viu, Felício e o Zé, mas assim, depois a gente pode conversar, depois a gente vê uma possibilidade como a gente fazer para que isso não acumule, né? A gente sabe dessa dificuldade, do acúmulo de processos, mas não adianta. Se sair os 200 processos lá do jurídico e parar lá na Câmara, não adianta, né? A gente tem que ver uma forma de estar despachando então depois a gente pode sentar para ver uma solução, mesmo que não seja uma coisa definitiva, mas a gente vê uma possibilidade aí de remanejamento, de ajuda, alguma coisa aí.
já facilitaria muito, né? E pelo que tem na pauta aqui, até a maioria, né? Então talvez esse, se a gente fazer uma coisa padrão, né? E... Pois é. Ok, ok. Eu acho que a gente podia até marcar um horário entre nós, pra gente. Vamos fazer o seguinte, vamos sentar depois nós, para a gente ver administrativamente o que é que a gente pode fazer. Ver quais são. Mas enquanto isso, podia fazer o seguinte, levantar o que é que tem. O que é que tem. Não, não tem ainda. Não tem ainda, você não tem o... Não, eu sei. Não, mas só dizer o que é que tem. Por exemplo, lá, Feliz, quantos processos tem lá com você? Você tem mais ou menos, tem tanto com... Tantos são com sem defesa, outros com defesa, outros sem essas coisas, só pra gente saber. E aí a gente senta, talvez quinta-feira, certo? Quinta é amanhã, né? Talvez sexta-feira, pra gente ver isso e ver uma solução. Sexta? Por quê? Por quê? Sexta? Não tem problema não. Vamos, sexta. Não, quinta não. O que tem isso, rapaz? Almoço é normal, almoço todo dia. Não. Ok? Aí faz o levantamento, aí a gente senta e a gente marca aí pra gente ver. Assim. Então já vou marcar. Vou marcar com o pessoal lá pra sexta-feira, pode ser? A gente marca pra sexta e a gente vê o que. Quais são Vamos fazer um levantamento das alternativas possíveis pra gente tá fazendo isso. Ok? Minha parte era isso. Hã? Sim, pode encerrar então, né? Entendi. Tá. Vamos levantar isso. Bom, muito obrigado a todos. Fica encerrada a nossa reunião.